Dando continuidade à apresentação, após a ferramenta de definições, nós temos a ferramenta de medição. Essa ferramenta de medição é a M de Mike, que é a Measure. Nele fala praticamente sobre base de dados confiáveis. Então você entende que existe um problema. Aqui atrás a gente teve a fase das definições, aonde atacar. Então você começa a medir as coisas. Base de dados confiáveis. Você pode usar alguma ferramenta estatística para começar a olhar aonde é que eu estou errando mais detalhadamente. Análise dos principais problemas dos produtos. Olhando os problemas detalhadamente, a gente consegue verificar os principais problemas que nós encontramos dentro do processo produtivo. O que está acontecendo que aquele produto está ficando com aquele determinado defeito. Utilização estatística, como eu comentei agora há pouco, existe a possibilidade de fazer uso da estatística, e na estatística tem um exemplo que é a base de dados. Através da base de dados você coloca as informações, os resultados dentro de um gráfico, por exemplo, um gráfico de dispersão, onde você tem o máximo e mínimo e consegue enxergar aonde ele está ultrapassando dentro daquele máximo e mínimo. Você consegue entender aonde é que está o erro. E o mapeamento do processo. É possível mapear todo o processo e entender exatamente em quais pontos estão ocorrendo os desvios, os problemas que estamos querendo eliminar. Após terminada essa fase de definição, nós temos a fase do DMAIC, que é o Analyze, análise das causas de definições de ações. Aqui nós temos um exemplo de uma ferramenta, que é o diagrama de Chikawa, também chamado de causa e efeito, ou 6Ms, ou espinha de peixe. Ele praticamente pega aquele problema que foi definido no detalhe, lá naquele gráfico de dispersão, por exemplo, coloca esse problema como um efeito. E quais são as causas que geraram aquele efeito? As causas precisam ser levantadas, estudadas, entender quais são as possíveis causas que geraram aquele efeito indesejável para a organização. Então, o diagrama de Chikawa é muito utilizado para a definição de causas. Também há a ferramenta de engenharia, que é a FEMEA, que também existe o PFMEA, que pode ser usado no processo, mas aqui a gente está praticamente falando sobre produto. Então, FEMEA, quando a gente vai querer lançar um produto novo, a engenharia estuda todos os possíveis problemas que podem ter. E ali é mitigado cada problema. Então você lista o problema e lista a ocorrência, severidade, pontua isso, vai gerar um número. E esse número vai te dizer, esse número é chamado de RPN, vai te dizer se há necessidade de iniciar um projeto para mitigar aquele problema. Então aí vai iniciar a etapa de criação de causa e efeito e posteriormente planos de ação. Por exemplo, o 5W2H, muito utilizado para definir ações. O próximo passo é um Prove do DMAIC, melhorias no processo. Então ali, como eu comentei agora há pouco, temos o modelo 5W2H. O 5W2H ele é um plano de ação que ele vai falar, é praticamente uma tabela, pode ser em Excel, onde ele fala o que vai ser feito, por que será feito, até quando será feito, quanto vai custar essa ação que está em planejamento para ser implantado dentro do processo, para evitar que aquele problema ocorra novamente. Então, sempre é muito comum falar em 5W2H quando se diz planos de ação, quando se refere a planos de ação. Método 5S. O método 5S também pode ajudar no produto quando você tem